Galera, agora vamos entrar na parte da classificação das funções. Olha só, imagine você que eu tenho aqui uma função, tá? De domínio real e contradomínio real com valores não negativos, beleza? F de x igual a módulo de x. Essa é a lei da minha função. Então vamos lá. Se eu trocar o x por menos 3, módulo de menos 3 é 3. Então a imagem aqui vai ser 3. Se eu trocar o x por menos 2, módulo de menos 2 é 2. A imagem é 2. Se eu trocar o x por menos 1, módulo de menos 1 é 1. Então a imagem é 1. Então aqui vai ficar 0, 1, 2 e 3. E aí como é que vai ser esse gráfico? Nós vamos ter aqui um se relacionando com 1. Nós vamos ter aqui o 2 se relacionando com 2. O 3 se relacionando com 3. E assim vai, né? O menos 1 se relacionando com 1. Menos 2 se relacionando com 2. Menos 3 se relacionando com 3. E assim vai. Perceba. Se nós formarmos o gráfico, nós vamos ter como gráfico dessa função esse V, né? Observe que nessa função que você está vendo aqui, o f de um número, por exemplo, o f do 1 foi 1. O f do menos 1 também foi 1. O f do 2 deu 2. E o f do menos 2 deu 2 também. O f do 3 deu 3. O f do menos 3 deu 3 também. Então o que é que você está observando que acontece nessa função? Você está observando que o f de um valor qualquer x está dando sempre igual ao f do oposto desse valor. Ou seja, f de menos x. Ó. Não é isso? Observe. Domínios opostos, imagens iguais. Certo? Então, toda vida que isso acontecer, o f de domínios opostos te der imagens iguais, tu vai estar diante de uma função par. Então, a função par, ela tem essa característica. Beleza? Vamos ver a função ímpar. Note, a função agora tem domínio real e contradomínio real. F de x igual a 2x. Então vamos lá. Vou trocar aqui o x pelos valores menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Se eu trocar o x por menos 2, quem é o dobro de menos 2? É menos 4. Dobro de menos 1 é menos 2. Dobro de 0 é 0. Dobro de 1, 2. Dobro de 2, 4. Então olha o que está acontecendo no caso dessa função. Veja só. Vamos ter aqui o menos 2, mandando flechinha para o 4. O menos 1 mandando flechinha para o 2. O ponto 0 e 0. Na verdade, vamos ajeitar, né? Vamos lá. Nós vamos ter o menos 2 mandando flechinha para o menos 4. E nós vamos ter também o menos 1 mandando flechinha para o menos 2. O 0 mandando flechinha para o 0.
O 1 mandando flechinha para o 2, o 2 mandando flechinha para o 4. Quando nós ligarmos esses pontinhos, nós vamos ter o gráfico então dessa função. Beleza? O que é que você pode observar? Nesse caso aqui, quando eu calculei o f de valores opostos, tipo o f de 1 e o f de menos 1, os resultados também deram opostos, ó. 2 e menos 2. Ó, o f de 2 e o f de menos 2. Os resultados: 4 e menos 4. Então, o f de valores opostos aqui está dando imagens também opostas. Como é que a gente representa isso aqui matematicamente? O f de um certo valor x, se ele for positivo, nesse caso aqui, o f de um certo valor menos x vai ser negativo, né? Então, olha só, domínios opostos, imagens também o que? Opostas, né? Os valores de dentro do parênteses são os domínios, os resultados são as imagens. Então, os domínios são opostos, as imagens também estão dando opostas. Então, quando isso acontece, isso aqui é característica de uma função ímpar. Beleza? Agora uma observação importante, tá? Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Observaçãozinha número 1. Nem toda função é obrigada a ser par ou ímpar. Por exemplo, essa função, eu calculo aqui o f de 2. O resultado dá 2 vezes 2 menos 4, dá 0. Agora eu calculo o f de menos 2. Então eu vou ter 2 vezes menos 2, menos 4. Então isso aqui vai dar menos 4, vai dar menos 8. Ó. Domínios opostos, os resultados não deram nem iguais e nem opostos. Então essa função é uma função que não é nem par e nem ímpar. Tá? Essa classificação ela é uma classificação que uma determinada função ela não é obrigada a ser uma coisa ou a outra. Tá bom? Primeira observação importante. Segunda observação importante. Observe aqui o gráfico da função par. No gráfico da função par, você deve observar que há uma simetria em relação ao eixo y. Como assim, Raul? Observe. Se eu pegar pontos do gráfico, eles estão a uma mesma distância do eixo y. Essa distânciazinha aqui é a mesma dessa, né? Essa distânciazinha aqui é a mesma dessa. Essa distânciazinha aqui é a mesma dessa. Então, são distâncias iguais, né? Então, perceba, quando isso acontece, isso aqui no caso é uma particularidade, das funções pares, tá? Há uma simetria em relação ao eixo y. Os pontos do gráfico, eles são simétricos em relação ao eixo y, como se o eixo y fosse um espelho, tá? Aqui eu tivesse um objeto, lá do outro lado eu tivesse a imagem dele, a uma mesma distância, tá bom? Então, vamos colocar essa observação aqui, ó. O gráfico da função par é simétrico em relação ao eixo y, tá? Raul, e o gráfico da função ímpar? O gráfico da função ímpar é diferente, ó. Se eu pegar aqui esse pontinho e chamar de A, e pegar esse pontinho aqui embaixo e chamar de B, a distância do A para a origem é a mesma do B para a origem, ó. Então, na função ímpar, a simetria, ela não é em relação ao eixo y, ela é em relação à origem. Certo? Então, vamos escrever, ó.
O gráfico da função ímpar é simétrico em relação à origem do plano cartesiano, tá? Então, o gráfico da função par vai ser simétrico em relação ao eixo y e o da função ímpar vai ser simétrico em relação à origem. Isso vai acontecer para toda função par e para toda função ímpar, beleza? Vamos lá, continuar com a classificação das funções. Bom, galerinha, continuando a falar da tipologia de funções, né, da classificação de funções, vamos agora aprender a identificar quando é que uma função ela é sobrejetora, injetora e bijetora, tá? Então, primeiramente, vamos observar aqui o conceito de função sobrejetora. Olha só, eu tenho que uma função de nome f, que tem como domínio o conjunto A e como contradomínio o conjunto B, ela é chamada de função sobrejetora se acontecer o quê? Se acontecer do contradomínio B ser, né, a imagem da função f. Então, o que acontece para uma função ser chamada de sobrejetora? A imagem dela tem que ser o próprio contradomínio, tem que coincidir com o contradomínio, tem que ser igual ao contradomínio. Vamos dar um exemplo. Eu tenho uma função aqui de A em B, tá? Tal que A é a função formada pelos elementos, A é um conjunto formado pelos elementos menos 3, menos 1 e 3. Beleza? O conjunto B é o conjunto formado pelos elementos 1 e 9. A minha lei da função é f de x igual a x ao quadrado. Então, compreenda. Se eu for calcular aqui o f de menos 3, o f de menos 3 vai dar igual a quê? Menos 3 ao quadrado, tá? Vai dar menos 3 ao quadrado. Só que menos 3 ao quadrado você já sabe que é 9. Então, você sabe que o menos 3 vai estar mandando um flechinha aqui, vai estar se relacionando com o 9. Ó. Beleza. Aí eu vou agora calcular o f do menos 1, que é o meu segundo elemento do domínio. E aí o f de menos 1 vai me dar menos 1 ao quadrado, que vai ser, portanto, 1. Tá? Então, eu sei que o menos 1 vai mandar aqui flechinha para o 1. Tranquilo. E eu sei que o f do 3... ele vai ser igual a quê? Vai ser igual a 3 ao quadrado, que vai me dar 9. Tranquilo? Então, vou ter aqui o 3, manda a flechinha aqui para o 9. Ó. Pronto. Agora, vamos lá. Vamos analisar o nosso diagrama. Primeiro, isso aqui, essa relação, ela é uma função? Sim. Essa relação é uma função porque nós já vimos que para uma relação ser considerada uma função, todos os elementos do conjunto de partida têm que estar mandando flecha e só podem mandar uma flechinha. Então, observe, todo mundo do A manda flechinha e só manda uma. Beleza. Por que essa função ela vai ser chamada de sobrejetora? Porque não está sobrando nenhum elemento do B sem receber flecha. Todo mundo do B está recebendo flecha. Não há sobra de elemento em B sem receber flecha. Por isso a função ela é sobrejetora, porque não sobra elemento em B sem receber flecha. Beleza? Então, observe que a nossa imagem aqui é o próprio conjuntinho B, ó. Elementos que receberam flechinha, 1 e 9, é o próprio conjunto B. Então, toda vida que a imagem for igual ao contradomínio, nós dizemos que a função ela é uma função sobrejetora. Tá massa? Excelente. Agora vamos ver quando é que a função ela é injetora. Presta atenção. Dizemos que é uma função de nome f que relaciona um conjunto A, que é o domínio dela, com um conjunto B, que é o contradomínio dela, é injetora. Então, ela é injetora quando elementos diferentes lá no conjunto A possuem sempre elementos diferentes no conjunto B. Ou seja, se você olhar para esse exemplo aqui, anterior, o menos 3 está mandando flechinha para o 9.
E o 3 também está mandando flechinha para o 9. Então eu tenho aqui elementos diferentes do domínio que estão mandando flechinha para o mesmo elemento da imagem. Então isso aqui não pode ser considerado uma função injetora. Ele diz que ela é injetora quando diferentes elementos do domínio mandam flechinha para diferentes elementos da imagem. Ou seja, não pode ter um elemento recebendo flechinha de mais de um elemento. De 2, de 3, não pode. Senão não vai ser uma função injetora. Então vamos lá. Para ser injetora, todo mundo que receber flechinha só pode receber uma. Só se relaciona com um único elemento do domínio. Tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, o exemplo. Função de A em B, em que A é o nosso domínio, formado com um conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. Ó. Beleza? E o nosso conjunto B vai ser o conjunto formado pelos elementos 3, 4, 5, 6 e 7. Ó. 3, 4, 5, 6 e 7. Ok? Vamos lá. A lei é f de x igual a x mais 2. Então, eu vou escrever aqui, ó, o que é f de 1. F de 1 vai ser igual a 1 mais 2. Vai me dar 3. Portanto, eu sei que o 1 vai mandar a flechinha aqui para o 3. Ó. Beleza? Quem vai ser f de 2? F de 2 vai ser 2 mais o 2, que vai ser, obviamente, 4. Tá? Então, vou ter aqui o 2 mandando flechinha para o 4. Ó. Quem vai ser o f do 3? O f do 3 vai ser igual a 3 mais o 2, vai ser, portanto, 5. Então, vou ter aqui o 3 mandando flechinha para o 5. Ó. Ok? E quem vai ser o f do número 4? O f do 4 vai ser o 4 mais o 2, que vai ser 6. Então, vou ter o 4 mandando flechinha para o 6. Observe nosso diagrama. Essa relação ela é uma função porque todos os elementos do domínio estão mandando flechinha e só mandam uma. Beleza. Esta função, por sua vez, não é sobrejetora porque tem elemento no contradomínio que não está fazendo parte da imagem. Se você reparar aqui, a imagem é o conjuntinho formado pelos elementos 3, 4, 5 e 6. Ó. Então, o 7 está no contradomínio, mas não está na imagem. Ou seja, a imagem não está sendo igual ao contradomínio. Logo, essa função aqui ela não é sobrejetora, porque está sobrando elemento sem receber flechinha, lá no contradomínio. Muito bem. Por que que ela é injetora? Ela é injetora porque todo mundo que está recebendo flecha só está recebendo uma. Então, isso é uma função injetora. É quando todo mundo da imagem só se relaciona com um único elemento do domínio. Se você olhar no exemplo anterior, essa função aqui não é injetora porque o 9 está recebendo flechinha de mais de um elemento. O 9 é um elemento da imagem que está se relacionando com mais de um elemento do domínio. Tá bom? Então, diferentemente dessa. Tá? Então, essa função é uma função injetora. Beleza? Então, já sabemos quando é que vai ser injetora e quando é que vai ser sobrejetora. Show de bola! Agora vamos entender quando é que a função ela é bijetora. Vamos lá. Bom, o conceito da função bijetora. Imagine uma função de nome f que relaciona o conjunto A com o conjunto B. Essa função ela será chamada de bijetora quando, ao mesmo tempo, ela for sobrejetora e injetora. Então, se ao mesmo tempo ela for sobrejetora e injetora, a gente pode dizer que ela será bijetora. Por exemplo, eu tenho uma função f que relaciona um domínio A com um contradomínio B.
O domínio A é dado pelos elementos 2, 3, 4 e 5. O domínio B, o contradomínio B, é dado pelos elementos 4, 6, 8 e 10. Beleza. A nossa lei está aqui, f de x igual a 2x. Então, se eu disser assim, quem é o f do 2? Aí você vai ter que o f do 2 vai ser o dobro do 2. Vai ser, portanto, 4. Então, vou ter aqui o 2 mandando a flechinha para o 4. Certo? Se eu lhe perguntar quem é o f do 3, o f do 3 vai ser 2 vezes o 3, vai ser, portanto, 6. Então, vou ter aqui o 3 mandando flechinha para o 6. Aí eu lhe pergunto quem é o f do 4. O f do número 4 vai ser o dobro do número 4, que vai ser, portanto, 8. Então, vou ter o 4 mandando flechinha para o 8. E, finalmente, eu vou ter o f do 5, onde o f do 5 vai ser igual ao dobro de 5, que vai ser 10. E aí eu vou ter o 5 mandando flechinha para o 10. Ó. Veja que massa. Perceba que essa relação de A em B, ela é uma função, porque todo mundo do domínio manda flechinha e só manda uma. Além de ser uma função, ela é sobrejetora, porque a imagem, ó, é formada pelos elementos 4, 6, 8 e 10, que coincide com o próprio contradomínio. E além de ser sobrejetora, ela também é injetora, porque todo mundo que está recebendo flechinha só recebe uma. Todos os elementos da imagem estão se relacionando com um único elemento do domínio. Então, essa função ela também é injetora. Então, ela é uma função, ela é sobrejetora, ela é injetora e, portanto, ela vai ser bijetora. Tá? Agora, pessoal, vamos entender uma coisa muito importante. Quem manda se uma função vai ser ou não sobrejetora, ou injetora, objetora, enfim, não é a lei da função apenas. É a lei da função, mas também associado ao seu domínio e ao seu contradomínio. Vamos entender melhor. Vou colocar aqui um exemplo de uma função em que, com a mesma lei, ela pode ser sobrejetora ou não ser, ou ser injetora ou não ser. Vamos analisar. Bom, pessoal, observe a função. Uma função de domínio real contra domínio real, dada pela lei f de x igual a x ao quadrado. Veja só. Eu posso trocar o x por qualquer número real, tá? Então, eu posso trocar o x por menos 2, menos 1, 0, 1, 2, enfim. Eu troquei aqui por esses valores e observei as imagens. Por exemplo, quando o x for menos 2 ao quadrado vai me dar 4. Então, o nosso primeiro pontinho é o pontinho de abscissa menos 2 e a ordenada 4. Está aqui ele já. Segundo ponto é o ponto menos 1 e 1. Já coloquei aqui também. Ó. Quando o x for menos 1, o y é 1. Terceiro ponto é o 0, 0. Tem também o ponto 1 e 1 e 2 e 4, que eu também já coloquei aqui. Aí eu faço o gráfico. Esse gráfico é famoso. É uma parábola, funçãozinha do segundo grau, tá? É uma parábola com eixo de simetria, sendo o próprio eixo y. Muito bem. Quando você analisa esse gráfico, você já pode perceber que não tem como essa função ela ser uma função injetora. Por quê? Porque se eu traçar aqui uma retinha paralela ao eixo x, eu já vejo que essa retinha está tocando o gráfico em 2 pontos. E sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa função ela vai ter um elemento da imagem, tá? Que eu vou chamar aqui de um elemento qualquer, um yzinho, recebendo flechinha de 2 elementos do domínio. Vai ter um elemento aqui que a gente pode chamar, por exemplo, de x1 e um elemento bem aqui que nós podemos chamar de x2.
tá? E tanto o x1 como o x2 estão mandando flechinha para o mesmo elemento da imagem. É como se eu tivesse então um x1 e um x2 mandando flechinha para o y. Então o y está recebendo mais de uma flechinha. Isso aqui já quer dizer que não tem como essa função ser injetora. Então, para eu analisar se ela vai ser injetora ou não, apenas graficamente, basta eu traçar essas retinhas paralelas ao eixo x. Eu vou traçar várias retinhas. Se uma dessas retinhas já tocar o gráfico em 2 pontos, então já sei que a função não tem como ser injetora. Beleza? Então, essa função, ela não está sendo uma função injetora. Raul, e sobrejetora, ela é? Sobrejetora, ela também não vai ser, por um detalhe muito simples. O contradomínio dela foi colocado aqui como sendo o conjunto dos números reais. E a imagem dessa função são só os valores que estão participando do gráfico no eixo y, que são os números que vão do 0 para cima. Apenas esses valores aqui do eixo y, acima do 0, fazem parte da imagem da minha função. Então você está percebendo que essa é uma função em que a imagem dela, a imagem da nossa função f, está sendo dada pelo quê? Por y pertencente aos reais, certo? Tal que y está sendo um número maior ou igual a 0. Ou simplesmente eu posso dizer que a imagem da minha função está sendo dada pelo conjunto dos números reais, tá? Com exceção dos negativos, ok? Então, os números reais não negativos, que eu represento com o maisinho aqui, ó, do lado. Isso aqui está sendo a imagem da minha função. Bom, então, do jeito que está aqui a função, com esse contradomínio, ela não é uma função sobrejetora, porque você está percebendo que a imagem não está dando igual ao contradomínio, tá? Então, essa função não é nem injetora e nem sobrejetora, e muito menos bijetora, né? Porque para ser bijetora teria que ser as duas coisas. Agora, se você examinar o seguinte, se eu pegar a função, aquela mesma função ali, tá? F de x igual a x ao quadrado. Se eu mudar aqui o contradomínio dela, se eu disser que o contradomínio dela é o conjunto dos números reais não negativos, ou seja, só o 0 e os positivos, aí quando eu mudei aqui o contradomínio, eu percebi que o contradomínio ficou igual à imagem. Ó. Então eu percebi que mesmo ela não sendo injetora, ela está sendo aqui, nesse caso, sobrejetora, né? Porque você está vendo que o contradomínio está sendo igual à imagem. Então, nesse caso, ela seria sobrejetora. Então, eu estou te mostrando aqui que não é a lei da função, que é suficiente para dizer se ela vai ser uma função sobrejetora ou não, por exemplo. Eu tenho uma mesma lei, que no exemplo aqui ela não está sendo sobrejetora, e que nesse exemplo aqui ela está sendo sobrejetora. Bastou eu mudar o seu contradomínio para ficar igual à imagem. Beleza? Então, não se prenda só à lei da função, mas sim ao domínio e ao contradomínio. Ok? Show de bola. Vamos continuar. Agora vamos definir o que é uma função inversa, o que é a inversa de uma função. Bom, você tem aqui uma função de nome f, e essa função relaciona o domínio A com o contradomínio B. Ela faz essa relação desses dois conjuntos através de uma lei. A lei é y igual a 3x, ou seja, para cada elemento do domínio, nós iremos associar a ele o seu triplo, lá na imagem. Ó. Então vamos lá. O conjunto A, que é o domínio, é formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B, que é o contradomínio, é formado pelos elementos 3, 6, 9 e 12. Então eu tenho aqui o meu diagrama. Então vamos lá. Quando eu calcular o f de 1, vou trocar o x por 1. Então vai ser o triplo de 1, 3.
f de 2, triplo de 2, 6, f de 3, triplo de 3, 9, e f do 4, triplo do 4, 12. Então nós vamos ter o 1 mandando flechinha para o 3, nós vamos ter o 2 mandando para o 6, o 3 para o 9 e o 4 para o 12. Muito bem, nada de novo até então. Agora eu quero que você observe que a função que está aqui, a função f, ela é uma função em que a imagem está sendo igual ao contradomínio, portanto ela é uma função sobrejetora. Observe também que todos os elementos da imagem estão recebendo apenas uma única flechinha de cada elemento do domínio. Então ela também está sendo uma função injetora. Então essa função f, como é sobrejetora e injetora, olha o que é que eu posso dizer. Como ela é sobrejetora e injetora, ela vai ser, portanto, uma função bijetora. Então vou colocar aqui, ó. É uma função bijetora. Tá? E aí, Raul? E daí que ela é bijetora? E daí que toda função que é bijetora, nós podemos afirmar que ela admite uma função inversa. Existe, portanto, uma inversa para essa função. E aí, se a função é f, a inversa de f é representada assim, ó. Vou escrever. Seja f uma função então posso dizer que a inversa de f ela é representada como? A inversa de f vai ser representada assim, ó. F a menos 1. Tá? F a menos 1 de x. Então, assim nós representamos a inversa da função f. Então, por exemplo, como é que a gente faz para determinar, como é que a gente faz para achar essa inversa? Nós fazemos o seguinte, vamos colocar assim, ó. Determinando a inversa de f, você vai fazer o seguinte. Primeira coisa que você faz a regrinha do troca-troca. O que é que significa dizer? Que na lei da função, aonde tem y vai virar x e aonde tem x vai virar y. Então ela vai ficar assim, ó. X é igual a 3 vezes y. É a primeira coisa que você faz, o troca-troca. A segunda coisa que você faz é isolar o y. Então você vai deixar o y aqui sozinho. Então a função vai ficar x sobre 3 igual a y. Pronto. Esse y que está aparecendo aqui sozinho, ele já está representando a inversa da nossa função f. Então eu posso escrever aqui que a inversa da função f é dada por x sobre 3. Ó. Essa é a inversa de f. Agora, olha que legal, olha o que é que vai acontecer aqui. O meu contradomínio, que na função f era o conjunto B, ele agora passa a ser domínio. Repare o que é que vai acontecer. Olha só. Eu tenho aqui o meu conjunto B, formado pelos elementos 3, 6, 9 e 12. E eu tenho o meu conjunto A,
formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. E eu vou relacionar agora o B com o A, e não o A com o B, através da minha função inversa. Então, vou escrever aqui, seja f a menos 1, né? Que é a inversa de f, a função que relaciona B com A através da lei f a menos 1 de x igual a x sobre 3. Veja o que é que acontece. O que é o f do número 3 pela inversa de f. Só trocar o x aqui por 3. Ó. Vai ser 3 dividido por 3, vai me dar 1. Então, o 3 aqui vai ficar mandando flechinha para o 1. Ó. Né? E quem é que vai ser o f de 6 pela nossa inversa? O f de 6 pela inversa vai ser 6 sobre 3, que vai ser 2. Então, 6 está mandando flechinha para o 2. Ó. Olha só. Quem vai ser o f do 9 pela inversa? Vai ser 9 dividido por 3, que vai ser 3. Então, vamos ter o 9 mandando flechinha para o 3. Ó. E, finalmente, quem vai ser o f do 12 pela inversa? O f do 12 pela inversa de f vai ser 12 dividido por 3, que vai ser 4. Ó. Então, galera, eu acho que está bem claro aqui para vocês o que é que a função inversa ela faz. A função inversa ela faz quem antes mandava a flechinha, ó, quem mandava a flechinha era 1, 2, 3 e 4. Ó. Quem antes mandava a flechinha, agora está recebendo. Ó. 1, 2, 3 e 4 está recebendo. E quem antes recebia a flechinha, no caso aqui, 3, 6, 9 e 12, agora é quem passa a mandar. Ó. 3, 6, 9 e 12. Então, o que é que a inversa de uma função ela faz? Ela transforma contradomínio em domínio e o domínio em contradomínio, né? Ela transforma domínio em imagem e imagem em domínio. Em outras palavras, quem antes recebia flecha, na função inversa, agora passa a mandar flecha. Quem antes mandava flecha, na função inversa, agora passa a receber flecha. Tá bom? É isso que a função inversa ela faz. Tá? E uma função, para ter inversa, ela precisa ser uma função que? Bijetora. Se ela não for bijetora, não tem como ela ter uma inversa. E como é que a gente acha a inversa de uma função? A lei da inversa de uma função? Com a regrinha que a gente colocou aqui, ó. Primeiro você faz o troca-troca, ou seja, primeiro você troca as posiçõezinhas das letrinhas, quem era y vira x, quem era x vira y, e depois você isola o y. Quando o y estiver isolado, a expressão já vai representar a inversa da função, tá? A lei da inversa da função. Então, esse é o conceito de função inversa. Beleza, galera? Agora vamos apresentar uma particularidade legal, tá? Vamos apresentar uma coisa interessante. Vamos fazer aqui um exemplo. Vamos fazer uma questãozinha para eu apresentar uma particularidade legal do gráfico da inversa. Vamos lá.